Olá, para você de toda a Baixada Santista, começa agora mais um Embaixada Brasil, o seu viés político para toda a região. Você pode acompanhar este a outros programas também em nossas redes sociais, Facebook e YouTube. É possível também acompanhar pelo site das duas TVs, www.tvpolo.org.br e www.tvunisantos.com.br. Com a aproximação das eleições de 2020, o tema de hoje é o direito digital e também o direito eleitoral, o que pode ou não fazer nas eleições municipais deste ano. Sendo assim, os nossos convidados são a doutora Raquel Balseiro, professora universitária e advogada. Ela também é autora do livro Era Digital, o Meio Ambiente Cultural e o Direito Autoral. Seja bem-vindo, doutora. Boa noite. E também o advogado Paulo Toledo, ele que foi secretário jurídico da Prefeitura de Cubatão e é pós-graduado em Direito Eleitoral. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, boa noite, Valentim, boa noite, doutora Raquel, toda a audiência do nosso programa. Como vocês podem ver, hoje vamos tirar dúvidas jurídicas a respeito do processo eleitoral. Embaixada Brasil é só aqui, na TV Polo de Cubatão e também na TV Unisantos. Embaixada Brasil retorna para o seu primeiro bloco. Como já dissemos, o assunto de hoje é o direito no processo eleitoral, tanto o direito digital como também o direito eleitoral. Sendo assim, nossos convidados, como já dissemos na abertura do programa, é a advogada e professora universitária Raquel Balseiro e o doutor Paulo Toledo, aliás, ele foi secretário jurídico aqui da Prefeitura de Cubatão. Bem-vindos mais uma vez. Eu vou começar pelas mulheres. Doutora Raquel, nessa época que a mídia digital é tão importante, quais os cuidados que deve-se ter com direitos autorais, todos esses processos, ainda mais nessa época eleitoral? Bom, nos dias atuais é muito importante que as pessoas saibam o que postam, porque qualquer postagem indevida pode virar um processo em razão daquilo que você coloca nas redes sociais, mesmo num grupo de WhatsApp, você pode colocar alguma coisa que acha que vai ficar privada, e isso pode, o que nós denominamos hoje de vazar. E você pode ter um processo, virar um processo inclusive criminal, pode ter que responder por uma indenização, pode ter problemas inclusive de cunho trabalhista, você pode vir a perder seu emprego. Então, no mundo hoje que nós vivemos, nós não temos mais privacidade. Então, o que se diz, inclusive, é que quem tem um smartphone, mesmo que ele esteja desligado, os hackers, né, aquelas pessoas que trabalham com esse tipo de tecnologia, eles conseguem escutar o que você está falando. Então, se por algum motivo o seu telefone for clonado ou tiver hackeado, as pessoas conseguem ouvir o que você está dizendo, conseguem clonar as suas postagens, as suas imagens. Você pode ser vítima de uma situação como essa e pode acabar tendo questões que você achava que eram privadas colocadas numa rede, e aí você vai ter que responder por isso. Então, as pessoas precisam tomar muito cuidado, não só com o que elas têm no seu próprio celular, com o que elas postam, com o que elas compartilham. Porque tudo isso pode levar a pessoa a responder ao processo criminal, a ter que indenizar aquela pessoa que está sendo lesada, principalmente se aquilo não for uma verdade, por aquilo que nós chamamos hoje de fake news. E nesta época, doutora, essa época eleitoral, os riscos são maiores para esse tipo de problema? Hoje os candidatos com certeza vão ter que conviver com as fake news, né? Na verdade, tem um projeto tramitando na Câmara dos Deputados para coibir não só a questão da fake news, com uma elevação até da questão penal, mas também para coibir as contas que nós chamamos que são contas que não são de pessoas físicas, são contas criadas para disparar milhares de comandos. Então, são aquelas contas que são criadas só exclusivamente para fazer propaganda eleitoral. Então, é aquela conta que não tem um número, é aquela conta que não recebe nada de ninguém. É um projeto que vem justamente para, quando identificado, imediatamente essa conta ser excluída. Isso ainda não virou lei, é um projeto que está tramitando, e assim que virar lei
vai coibir pelo menos um pouco esse tipo de propaganda eleitoral que acaba facilitando a vida de alguns candidatos, e já tem candidato que está com a candidatura, inclusive, sendo discutida na Justiça Eleitoral, porque usou esse tipo de mecanismo, que é um mecanismo considerado desleal perante os outros candidatos. Doutor Toledo, o senhor que já exerceu cargos públicos e é especialista na área de direito, baseado no que a doutora Raquel disse, realmente tem que se tomar muito cuidado nessa época do ano? Sim, tem que ter muito cuidado, especialmente aquelas pessoas que estão envolvidas diretamente em campanha, sendo candidato ou trabalhando, né, em algum projeto político. Porque hoje, né, mais do que em outros tempos, né, cada eleição mais do que a anterior, o campo da discussão, do debate, da ideia tem sido a internet. Né? Isso daí começou de forma muito acentuada na eleição do Barack Obama nos Estados Unidos, onde basicamente ali ele investiu a energia da campanha no Facebook. E recentemente também, né, no Brasil, a eleição do atual presidente Bolsonaro usou muito o recurso de WhatsApp e Facebook, principalmente, em detrimento de outros tipos de investimento, como, né, na propaganda de horário eleitoral gratuito na TV e no rádio. Foi muito focado nessa questão da internet mesmo. Então, isso daí é a tendência, né? E na maioria dos municípios vai ser uma campanha muito focada, principalmente no Facebook, aqui na região, na Baixada Santista, né, especificamente. E na maioria dos lugares, né, a campanha, o campo da discussão vai se dar muito no Facebook. E aí você tem que seguir as regras, né? Porque se você não seguir as regras, você pode ter problemas. Problemas vai desde multa por propaganda irregular até cassação de eventual candidatura. O doutor já deve ter presenciado muitos casos e até atuado em situações onde houve realmente, né, a lesão por violação da lei eleitoral. A aplicação da pena, doutor, ela é muito dura para cometer esse tipo de crime? Então, depende, né? Depende do grau do grau da gravidade da situação. A simples propaganda irregular, propaganda que desatende os preceitos da legislação, geralmente causa multa. Só que se existe um investimento econômico ali, principalmente, muito forte para estar beneficiando ou estar prejudicando uma candidatura, isso pode caracterizar abuso do poder econômico ou abuso dos meios de comunicação social. Okay. A gente já viu muitos casos mesmo, de mandatário que perdeu, né, o cargo para o qual foi eleito por conta de abuso dos meios de comunicação social com relação a jornal, programa de TV e de rádio. De internet é uma coisa mais nova, né? A gente vai começar a ver isso agora, inclusive porque está regulamentada agora a forma de impulsionar, né, as postagens. Então, isso daí cada vez mais vai estar presente no resultado final, né, das eleições. Gente que ganhou a eleição ou que perdeu ter uma virada por conta disso daí, dessa situação. Ok, estamos chegando ao final do primeiro bloco. Estamos tentando tirar as dúvidas de você, telespectador, a respeito das eleições municipais de 2020, com os advogados Dr. Paulo Toledo e doutora Raquel Balseiro. Embaixada Brasil, volta daqui a pouco, não sai daí. Salão do Chico Dias, o nosso estilo é a sua beleza. Cortes unissex, manicure e pedicure. Telefone 3372-9839. Salão do Chico Dias. Melolink, a sua internet fibra ótica em Cubatão com até 3 vezes mais velocidade. Melolink, telefone 3372-1548. Embaixada Brasil retorna para o seu segundo bloco. Como já dissemos, o programa de hoje está focado para tirar as dúvidas eleitorais referentes às eleições municipais de 2020. Recebemos aqui na bancada o doutor Paulo Toledo e a doutora Raquel Balseiro. Bem, nesse segundo bloco parece que o doutor Toledo tem uma pergunta para a doutora Raquel. Fique à vontade, doutor. Bom, doutora, na verdade a pergunta não é minha, a pergunta é de milhares de candidatos aí que vão estar pleiteando aí uma vaga na próxima eleição, que já está chegando. E qual a dúvida, né, que
praticamente todos os candidatos querem saber quem for alvo de Facebook, de fake news no Facebook. Como que descobre quem é a pessoa que está por trás daquele perfil falso? Existem hoje meios de estar correndo atrás disso? Com que eficiência? Doutora? Hoje em dia, quando você vai ter que fazer as pessoas que estão envolvidas nesse processo eleitoral, o procedimento é fazer um boletim de ocorrência, e aí eles vão à delegacia, tem as delegacias especializadas nos crimes digitais, e não é tão difícil assim que se descubra pelo IP quem está por trás desses perfis falsos, né? Porque as delegacias, quem geralmente está por trás desse perfil falso não vai navegar pela nossa internet normal. Ou eles navegam pela Deep Web, que é uma navegação onde as pessoas que cometem crimes navegam, ou pela Dark Web, que é pior ainda. E aí a polícia está muito acostumada a esse tipo de navegação e descobre com uma certa facilidade quem está por trás desses perfis falsos. Então não é tão difícil assim as pessoas descobrirem efetivamente quem são ou quem está por trás desse tipo de perfil. Mas esse é o caminho que eles vão ter que percorrer. Até o editorial da Folha, a senhora usou esse termo americanizado, DIP. Outro conceituado advogado, o Dr. Fabrício Pozzocco, acabou escrevendo o editorial da Folha de Cubatão, a edição número 19 já está nas bancas, e ele usa essa palavra deep como deepfake assombram as eleições. O que seria uma deepfake? Então, exatamente essa, porque ela transita num perfil da internet que para você poder navegar, você tem que ser convidado por pessoas que vão transitar na internet de uma maneira clandestina. Então, são questões muito... É uma internet completamente diferente da que a gente usa e é uma internet especializada só onde não tem nada de bom, só existe coisa ruim. Então, quem quer navegar por esses lugares, então, os pedófilos, os traficantes, o pessoal do terrorismo, eles ou usam a Deep Web ou usam a Dark Web, que são canais da internet completamente ilegais e marginalizados, e que, é lógico, a Polícia Federal, a Interpol, dentro de uma cooperação internacional, eles têm acesso a tudo isso, mas eles estão criptografando sempre essa internet, usam muitos códigos, então também é difícil até para a polícia, com toda essa cooperação internacional, conseguir chegar a esse tipo de pessoa. Acredito que o doutor também já deva ter ouvido falar desse tipo né, qual a doutora fala com tanta clareza. Será que esse é um bom caminho, esconderijo, possamos dizer assim, para essa época do ano, para essa época eleitoral? Será que digamos assim, políticos de má fé também usam desse caminho para terem sucesso em suas articulações por trás de tudo, por trás de todos os bastidores? Isso daí seria, né, quase que abrasileirando o termo, seriam as profundezas, né, da internet. E aquela coisa, né, quem usa desse tipo de subterfúgio, né, alçando, né, alcançar um cargo público, imagina o que ele vai fazer com um cargo público. Então, é um sinal de má fé aí que o eleitor ele tem que ficar de olho, né? Quem realmente se utiliza desse tipo de mecanismo ilegal e imoral, né, ilegítimo, o eleitor ele tem que saber se realmente essa é uma pessoa digna de ser um representante do povo num órgão público. Tem que tomar cuidado, porque o debate político ele se faz no campo da ideia, né? No campo do convencimento, não no campo do jogo sujo. Bem, com essas explanações, como é que está o tempo, produção? Tem mais algum tempo? Mais algum tempo? Eu gostaria de comentar também, principalmente com a doutora Raquel. Quem geralmente é mais vitimizado com essas questões digitais? Qual o tipo de criminoso que a gente acaba encontrando com mais frequência e qual o tipo de vítima também que a gente acaba encontrando com mais frequência quando esse crime vem à tona?
Assim, existe inúmeras pessoas, não tem uma questão, uma vítima específica, mas a gente tem crimes que são mais prováveis. Por exemplo, a pornografia infantil é muito utilizada através desses meios. Então, é um crime muito utilizado por esse tipo de pessoa, porque eles andam através dessas redes. O terrorismo é um outro crime muito utilizado também, porque é um meio que eles utilizam através de códigos. Os traficantes também utilizam muito isso, as milícias, são tudo que é ligado. E as vítimas são as crianças, né? O tráfico humano, tudo que é internacional é muito utilizado pelas redes. Estelionatários também costumam usar esse tipo também, mas o estelionatário ele precisa ter contato com a vítima, né? Então, de qualquer forma, o estelionatário, a forma do estelionato é ter a confiança da vítima, então ele tem que ter um contato com a vítima. Os crimes internacionais, geralmente, são os que mais utilizam as redes. Então, você vai ter o terrorismo, você vai ter o tráfico humano, muito utilizando essa rede. A gente teve até dia 23 de setembro, foi Dia Internacional do abuso e o tráfico de mulheres e crianças, que ainda representam aí 71% desse tipo de tráfico humano, tráfico de órgãos. Então, esses utilizam muito, né, esse tipo de rede para fazer esse tipo de captação e conseguir movimentar, porque eles precisam utilizar disso. Ok, embaixada está chegando ao final do seu segundo bloco e voltaremos dentro de instantes para tirar mais dúvidas sobre as questões jurídicas, eleitorais e digitais com os advogados Paulo Toledo e com a doutora Raquel Balseiro. Embaixada Brasil é só aqui, na TV Polo de Cubatão e também na TV Uni Santos. Alfa Segurança e Monitoramento, Avenida 9 de Abril, 3552, na Vila Nova, em Cubatão. Telefone 33240353, Alfa Segurança. Samia Móveis e Decorações, tudo para o seu lar. Há mais de 18 anos acreditando e investindo em Cubatão. Temos o que há de melhor em camas, estofados, salas e os melhores homes para o seu ambiente. Móveis modernos e com qualidade que você merece. Aqui você decora sua casa com preço baixo e pagamento facilitado. Localizado na Avenida Martins Fontes 650, na Vila Nova, em frente ao posto BR. Aceitamos cartões e facilitamos o pagamento. Estamos aqui na Vila Nova, venha nos visitar. E venha fazer um bom negócio na Samia Móveis. Samia Móveis e Decorações, tudo para o seu lar. Restaurante Maneiro, a sua melhor opção no centro de Cubatão. Avenida Joaquim Miguel Couto, 736. Restaurante Maneiro. Empório Lisboa Moda Masculina, sua opção de estilo e elegância. Empório Lisboa, Avenida 9 de Abril 2026, Loja 9, no centro de Cubatão. O Embaixada Brasil retorna para o seu terceiro e último bloco. Como já dissemos, o tema de hoje é direito eleitoral e direito digital. Nossos convidados, doutora Helena Balseiro e o doutor Paulo Toledo. Pessoal, já está nas bancas de toda a cidade a edição número 19 do jornal Folha de Cubatão. Está trazendo aqui os principais acontecimentos políticos da nossa cidade, além de outras informações, todas voltadas para Cubatão, o polo industrial e a nossa querida Baixada Santista. Folha de Cubatão, virando a página junto com o leitor. Bem, doutora, agora tem uma pergunta, né? Vou fazer o revés para o doutor Paulo Toledo. Fica à vontade, doutora. Então, doutor, hoje saiu a questão do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. O tribunal julgou a questão da inegibilidade dele, por questão, inclusive, dele ter usado a máquina, o poder público, o erário,
e aí ele vai ficar inelegível. E, assim, eu gostaria que o senhor fizesse uma comparação diante do direito eleitoral, se isso vai se tornar cada vez mais, porque a questão estava envolvendo também questões de WhatsApp, ele estando ali, dizendo para se comunicar com a Márcia, inclusive, através do WhatsApp. O senhor acha que cada vez mais a questão das mídias sociais vão levar à cassação de mandatos, à cassação de cargos públicos? Então, doutora, sem até entrar nesse caso específico, né, para a gente não pessoalizar, né, a discussão, com essa visibilidade, né, que a internet traz, tudo que todo mundo faz, de alguma maneira, está sendo registrado, está sendo gravado. Então, isso daí, com certeza, vai influenciar muito nessa eleição e nas próximas eleições. Por quê? Porque acabou a privacidade. Cada vez menos as coisas vão ser feitas nas sombras, às portas fechadas, porque existem muitos mecanismos, né, de gravação, né, de vídeo, de áudio, e muitas coisas são resolvidas, né, pelo smartphone, em conversa de WhatsApp. E isso daí tudo, de alguma forma, vem a público. Então, isso é válido como prova na justiça eleitoral. Então, a tendência é que isso daí seja realmente um fator decisivo no ponto de vista jurídico de candidaturas e de eleições mesmo. O resultado das eleições não é só o da urna já há algum tempo, é o da urna e do martelo dos magistrados. E isso, com certeza, aumenta muito com essa visibilidade que traz as redes sociais e os registros mesmo de vídeo e de áudio. Professora, quer ter direito à réplica? Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente vive um grande Big Brother, só que eu acho que as pessoas ainda não conseguem entender isso. O que eu tenho e o que eu sempre falo é que parece que as pessoas ainda vivem no século passado, porque elas não conseguem compreender que o registro é muito fácil hoje. Com o smartphone todo mundo registra uma cena, uma conversa, e as pessoas se comportam ainda como no século passado, porque as pessoas continuam agindo da maneira como se não tivesse a possibilidade de um registro. E a gente vê pessoas até com uma certa... dentro da área jurídica, praticando atos, sabendo que estão sendo gravadas e achando que aquilo não vai chegar a uma punição. Doutor, baseado no que o senhor falou, há alguma discussão por meio da parte jurídica, ou até mesmo da parte política, para que haja privações, já que quando falamos de político, falamos de pessoas que têm foro privilegiado, a maioria das vezes, que haja limite em questão de registros, e se tiver ou não, queria saber a opinião tanto do senhor quanto da doutora Raquel sobre esse assunto. Então, um fato até irônico, né, no meio político, que hoje todas as posições são registradas, né, muito facilmente. E aquele político que tem o hábito de pular de um lado para o outro, hoje ele vai estar fazendo um discurso, e isso acontece. 5 minutos depois já está lá na internet várias fotos, discurso dele defendendo um outro candidato que foi amigo e hoje é inimigo, hoje é rival. Isso vai acontecer bastante, né? O candidato está criticando o adversário e na internet já vai começar a bombar de imagem e de depoimento dele em outras eleições elogiando aquele mesmo candidato. Essa vai ser a parte engraçada, né? Dessa nova situação, dessa nova realidade onde ninguém consegue esconder nada. E isso é positivo? Claro que é positivo, porque o que o eleitor espera do político é a transparência, que nada seja escondido, que toda a vida dele venha mesmo à tona e que todo mundo possa saber tudo. Não que a pessoa tenha aquele passado escondido e que ninguém sabe e está lá pedindo o voto e a pessoa não sabe o que aquela pessoa já fez em outros tempos. Doutora Raquel? Eu acho que política é uma questão de coligação, né? Então, infelizmente, isso faz parte da vida política, aqui no Brasil em especial. Essas coligações vão continuar acontecendo, independente desse registro ou não. Então,
Nós temos o caso, por exemplo, o Renan Calheiros se uniu ao PT para poder se eleger e claramente é uma pessoa que não tem nenhum perfil de partidário do Partido dos Trabalhadores, mas ele fez essa coligação e isso há muitos anos isso acontece. Então, assim, a gente tem situações assim, eu acho que nem com esses registros isso vai acabar acontecendo, porque isso é uma coisa muito própria da própria política, né? E é uma coisa muito peculiar da política, porque sem coligação a política ela acaba não acontecendo também. Eu só acho que os políticos eles não vão conseguir deixar de mostrar situações assim que são extremas. Então, por exemplo, quando ele ofende alguém, quando ele distrata alguém, isso sim, isso vai ficar muito marcado uma questão de foro íntimo. Essas questões, elas realmente não vão conseguir. Doutora, a doutora Raquel, professora universitária, eu gostaria que ela falasse um pouco sobre o seu projeto, sobre o seu livro que a senhora está lançando. Então, Pois não. Bom, esse é meu livro, né? Ele fala da era digital, da questão ambiental, cultural também, e os direitos autorais. É um livro bastante interessante para quem não conhece a questão digital, é bastante de vanguarda, porque é um livro que fala de determinados assuntos que não é muito explorado nem na área jurídica. É inédito, ninguém nunca falou sobre o assunto. Então, as pessoas que se interessarem, está disponível nas grandes lojas, nos grandes magazines, e é bastante interessante para quem gosta de direito digital, tem muitas informações aqui. E tem um novo projeto vindo também, né, doutora? Sim, tem. Já pode revelar ou ainda não? Ainda não, preciso de mais um pouquinho de tempo. Ok, Embaixada Brasil estamos no final do terceiro bloco, né, produção? Gostaria de dar as considerações finais. Doutor Toledo, 30 segundos. Então, a gente espera, né, que essa eleição transcorra, né, embora com muita novidade, né, muita inovação, transcorra da melhor forma para o processo democrático, né, porque a eleição é isso, é a plenitude do exercício da opinião da população, do eleitor, decidindo quem serão os próximos gestores, os próximos legisladores. Então, que isso seja feito com muita consciência, né? Que o eleitor ele reflita sobre o que ele está fazendo, porque o que a gente espera é que sejam escolhidos os dirigentes pelos próximos 4 anos. E a responsabilidade é toda do eleitor nesse momento. Então, a gente torce mesmo para que as escolhas sejam feitas com sabedoria, porque as consequências vão acontecer, sejam boas ou más escolhas. Doutora Raquel? Bom, é um recado que eu sempre passo para todos os meus alunos e que eu quero passar sempre para a sociedade. Não esqueçam do poder legislativo. A escolha dos vereadores é muito importante, porque são eles que fazem os projetos de lei. Então, são eles que determinam como a nossa sociedade em âmbito municipal vai caminhar. Então, isso é muito importante. Não pensem só no executivo. O prefeito é importante, é muito importante. Mas escolham com muito cuidado os vereadores que vocês vão votar, porque são eles que fazem as leis municipais. Então, a importância do legislativo no nosso sistema eleitoral é de suma importância. Então, tenham muito cuidado, vejam toda a vida desse vereador, escolham com muita consciência, porque vocês vão ter que ficar com eles, tanto os vereadores como o prefeito, por 4 anos. E não façam voto de protesto. Voto de protesto é votar com consciência. E também não deixem de votar, porque se vocês deixarem de votar, vocês vão deixar que alguém escolha por vocês. Então, esse é o meu recado. Política partidária, econômica, social e também toda a questão jurídica que envolve a política brasileira. Embaixada Brasil. Até a próxima.